Amém, glória a Deus. Deus sempre age, né, irmãos? Quando a gente crê, quando nós colocamos na presença dele, por mais que às vezes a gente fica meio, preocupado, mas colocando nas mãos de Deus, nós temos a vitória. Amém? E aí, como estão vocês? Tudo bem? Cansados no dia de trabalho? Mas estamos aqui nessa noite para receber do Senhor, né? Amém? Você que está na live também, convidamos para estar acompanhando a leitura da palavra desta noite, para que a gente possa nos encher, na busca do nosso Deus, em nome de Jesus. Eu vou estar lendo, para nós estar meditando na palavra de Deus. Primeiramente, quero estar lendo em Provérbios, capítulo 6, versículo de 12 a 19, e também depois a gente vai estar lendo a palavra de Deus, também em Mateus, capítulo 12, do versículo 33 ao 37, amém? Primeiramente, Provérbios, capítulo 6, versículo 12 a 19, e depois a gente continua em Mateus 12, 33 a 37, para a gente meditar na palavra desta noite, deste culto de maravilhas, de cura, de libertação, aonde a gente está aqui para adorar a Deus, estamos aqui para buscar mais do Senhor e colocar na presença dele as nossas dificuldades, para a gente suportar esses dias difíceis que a gente está passando, esses dias difíceis que muitas vezes estão desanimando as pessoas da presença do Senhor, de vir para a igreja. É momentos de meditar, e que nesta noite nós temos que entender e saber que o Senhor fala ainda com teu povo, chama atenção, assim como Jesus falava quando apregoava a palavra a todos aqueles que tinham conhecimento e aqueles que não tinham conhecimento. Então Jesus pregava a palavra para chamar a atenção, para trazer este povo para ele. E nesses dias é da mesma forma, a palavra de Deus continua falando também, continua chamando a atenção da igreja naquilo que muitas vezes nós ignoramos, assim como muitos conhecem a Jesus, conhecem a palavra, mas mesmo assim muitos ignoram ainda a mensagem da palavra de Deus. E no passado também, muitos conhecedores da palavra de Deus, homens escolhidos por Deus, quando Jesus veio para pregar a palavra, a mensagem da salvação, principalmente aqueles que não conheciam ainda, mas aqueles que já tinham conhecimento ignoravam muito, porque achavam que sabiam demais. Então, nos dias de hoje, está da mesma forma, muitos conhecem a palavra, muitos se entregaram a Jesus, muitos querem Jesus, querem que o Senhor faça alguma coisa na vida deles, mas ignoram. Então, a mensagem da palavra de Deus tem até o título de um tema que diz assim: advertência contra a maldade. Advertência contra a maldade. Então, Provérbios capítulo 6, versículo 12 ao 19, diz assim: perversos e vil é o que anda com a iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, está sempre planejando o mal e semeando discórdia. Por isso a sua destruição virá repentinamente, de um momento para outro. Ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e 1/7 a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. E em Mateus capítulo 12, versículo 33 ao 37, diz assim, continuando a leitura da palavra: tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má,
e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro boas coisas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de todas as palavras inúteis que proferirem, porque pelas suas palavras vocês serão justificados e pelas suas palavras você será condenado. Então esta palavra desta noite, o Senhor chama a atenção para a meditação da igreja. Assim como muitos hoje, às vezes não aceitam a palavra de Deus, quando vem dessa forma para a igreja. No passado, quando Jesus trazia a mensagem de salvação para o povo, principalmente aqueles que não conheciam ainda, não tinham conhecimento da salvação, de quem era Jesus, mas tinha aqueles que tinham conhecimento. E esses que tinham conhecimento muitas vezes ignoravam a Jesus. Assim como nos dias de hoje também, muitos conhecedores da palavra, muitos que entendem, que entregou sua vida a Jesus, muitas vezes ignoram e muitas vezes não aceitam e não concordam quando muitas vezes ouvem ou leem a palavra de Deus nesse sentido que está aqui. Porque a palavra está aqui no livro da vida, no livro, que liberta, que cura, que traz transformação ao homem. É a palavra de Deus. E às vezes nós, como cristãos, às vezes achamos que estamos preparados para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Mas quando a palavra ela vem de uma forma que chama a atenção da igreja, às vezes a gente fica um pouco inquieto, às vezes até triste, às vezes até mesmo magoado, devido à palavra, da forma que ela vem. Mas dessa mesma forma, Jesus também falava ao povo no passado, e muitos ignoravam a palavra de Deus. E muitos continuam ignorando a palavra de Deus, pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus. Porque para muitos a palavra de Deus é importante quando ela traz só boas coisas para ela. Quando traz, muitas vezes, profecias de prosperidade. Profecia de que a pessoa vai crescer, que a pessoa vai ser isso, vai ser aquilo. Aí então, muitos recebem, aceitam e falam, Deus está comigo. Será que não sabe que o Senhor também está contigo quando muitas vezes vem uma palavra mais dura? Porque a preocupação da palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus nos dias de hoje, para nós que estamos aqui, para aqueles que acompanham a mensagem desta noite, é para poder nós nos prevenir, nós nos corrigir e ver no que estamos falhando, o que estamos fazendo, que não está agradando o Senhor. E muitas vezes, o que nós estamos fazendo, não estamos dando atenção e valor pela palavra de Deus. Porque não adianta nada dizer que sou cristão, que sou de Jesus, mas não dou valor à palavra de Deus. Não coloco ela em prática e nem coloco ela na vivência da minha vida no dia a dia. Então a palavra de Deus, ela vem para nos corrigir, para nos prevenir, para poder nós sair do caminho errado e aceitar a mensagem da palavra do Senhor, seja ela de prosperidade, de crescimento espiritual, ou seja ela da maneira que vem chamando a atenção da igreja, a minha atenção, a tua atenção, porque a palavra de Deus, ela não fala somente com a igreja aqui em si, mas fala com o povo de Deus, o povo cristão, em todo o mundo. A palavra de Deus chama atenção. Então, para aqueles que acompanham a palavra desta noite, aonde estiverem, ou seja aqui, ou seja em outro lugar, em outro país, em outro estado, a palavra do Senhor, ela vai chegar até eles com uma forma de chamar a atenção e de que eles têm que se prevenir
para ter uma mudança de vida espiritual. Então a palavra de Deus, ela vem nos corrigir, ela vem chamar a atenção da igreja. E é isso que muitas vezes nós temos que entender e compreender, que a palavra ela não vem para poder fazer com que você venha ficar triste ou deixar de ver, adorar o Senhor, mas vem para poder fazer com que a gente cresça a cada dia. Em Levítico 26, o Senhor estabeleceu as bênçãos que Israel poderia receber se eles guardassem os seus mandamentos, e o castigo receberia se eles desobedecessem. Então, se eles guardassem o mandamento do Senhor, então o Senhor tinha bênçãos para eles. Mas, no caso, se eles não obedecessem, então tinha um castigo. Às vezes nós dizemos assim, mas Jesus morreu na cruz, Ele já levou na cruz todos os nossos pecados, todas as nossas dores, enfermidades, todas as nossas culpas. Sim, é verdade, Jesus levou todas as nossas dores, enfermidades. Nós estamos curados quando nós cremos e andamos no caminho do Senhor. Mas assim como no passado também, o Senhor castigava muitas vezes algo de uma forma diferente para o teu povo, para aqueles que não obedeciam a palavra, algo de errado vinha sobre eles. Então vocês que lêem o livro da palavra de Deus, voltando aqui em Levítico, voltando lá atrás, Deuteronômio, então a gente vê que ali o povo de Deus teve momentos da vida deles que eles viviam momentos muito bons na presença do Senhor. Mas era momento quando eles obedeciam ao Senhor, quando eles andavam com o Senhor, que ele fazia a vontade do Senhor. Então as coisas vinham para eles como bênção da parte de Deus. Mas quando eles saíam da presença do Senhor e começavam a fazer as coisas de maneira que eles achavam que era o correto, então vinha também sobre eles os castigos, vinha sobre eles também a dureza, porque o Senhor deixava que algo de errado acontecesse sobre eles. O Senhor liberava algo sobre eles para que eles aprendessem a obedecer. E nos dias de hoje também não é diferente. Nos dias de hoje também, muitas vezes nós temos no nosso coração, na nossa vida, que Jesus morreu na cruz e com isso nós achamos que podemos fazer o que queremos fazer. E às vezes muitas coisas acontecem na nossa vida, na nossa família ou no nosso trabalho, e muitas vezes é porque nós estamos andando, na desobediência da palavra de Deus, da vontade de Deus. E quando nós nos afastamos da presença de Deus, então as coisas vêm sobre nós, o castigo vem sobre nós, porque a palavra de Deus em Hebreus 13:8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, para sempre. Ele é o mesmo. Então as coisas que aconteciam no passado, o castigo que vinha sobre o povo pela desobediência, ainda continua vindo nos dias de hoje. Por mais que o Senhor Jesus morreu na cruz para te salvar, para poder te libertar do pecado, mas se você permanecer no pecado, então o castigo vem sobre você, as coisas vêm sobre você. Não tem como nós fazermos as coisas erradas e querermos bênção do Senhor. Não resolve, não é dessa forma que funciona. Então, o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, deu a vida para que nós fomos salvos, mas nós temos que estar na presença dEle. Então, o processo de andar na presença do Senhor, de fazer a vontade dEle, não mudou nada do passado e nos dias de hoje. Então, nós temos que andar da mesma forma. Se não andar na mesma forma, no mesmo caminho, então algo de errado, algo de ruim vai acontecer sobre você, sobre mim, sobre aqueles que estão neste momento também ouvindo a palavra de Deus. Isso faz com que nós nos afastamos de Deus. E as consequências dos erros vêm sobre nós. Então, temos que voltar para o Senhor, se algo de errado estamos fazendo. Então o povo naqueles dias
desobedeceu ao Senhor muitas vezes. Então, muitos castigos, muitas coisas vinham sobre eles. E nos dias de hoje existem muitas pessoas ainda, muitos cristãos, homens, mulheres de Deus, que ainda vivem da mesma forma como ele saiu lá do passado, daquela vida que ele tinha. Ele está em Cristo hoje, mas vivendo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas erradas, ou falando coisas da mesma forma que falava lá atrás. Então, ele entregou a vida a Jesus, a pessoa entregou a vida a Cristo, mas a maneira dele agir, dele viver, ainda continua sendo a mesma. Ele continua ainda, muitas vezes, usando a tua boca, o seu falar, como ainda vivesse lá no passado. Porque se você entregou sua vida a Jesus, então, nova criatura você é diante de Deus. Então, por que vivemos ainda falando coisas, vivendo como vivêssemos no passado, quando nós estávamos lá fora no mundo? Então, muitas vezes é isso que muitas vezes está fazendo com que muitos cristãos, pessoas, homens, mulheres, sofrem, mesmo estando na igreja, mesmo estando participando de orações, mesmo estando no meio da comunhão dos irmãos, ela continua ainda vivendo uma vida difícil, de sacrifício, porque às vezes os mesmos hábitos ainda estão com ela, não teve uma mudança. E se nós continuarmos com os mesmos hábitos do passado sobre nossas vidas nos dias de hoje, já que somos pessoas que conhecem a Cristo, então nada vai mudar na nossa vida. As mesmas coisas, as mesmas dificuldades continuam. Isso não quer dizer que nós não temos dificuldades, problemas. Vamos ter, porque é o desafio do cristão, do homem e da mulher cristã. É um desafio para nós. As dificuldades, as tempestades, vêm para fortalecer o homem e a mulher, para que a gente possa orar mais, para que a gente possa buscar Jesus mais, para que a gente possa estar na presença do Senhor mais. O que vem de tempestade, de dificuldade, ela vem para fortalecer. É diferente de você ficar usando a tua boca, os teus pensamentos, os teus hábitos do passado, nos dias de hoje, na presença do Senhor. Tem diferença nisso aí. Então, viva hoje em Cristo, viva em Jesus, mas com um hábito diferente, um hábito de amor, um falar diferente, um pensar diferente, um agir diferente diante de Deus. E quantas vezes o povo de Deus no passado caíram, porque no momento, muitas vezes, que eles estavam com Deus, que eles estavam vivendo as bonanças de Deus na vida deles, no momento, muitos rebeldes, ali no meio, se voltavam contra Deus, se voltavam contra os seus líderes, se voltavam contra aqueles que estavam ali. Então as coisas, pesavam sobre eles, a mão de Deus pesava sobre eles. Porque muitos ainda pensam, nos dias de hoje, que já é cristão, às vezes diz, eu fui batizado, eu aceitei Jesus, eu estou na presença do Senhor. Então ele acha que está esperando só a vinda de Jesus para poder subir, para poder estar com Ele. Mas nós temos que ver que os nossos hábitos, ele faz com que nós ficamos longe disso. Então busque a Jesus, seja transformado, seja diferente, para que a gente possa então viver uma vida de abundância, uma vida cheia de verdade. Por mais que as dificuldades venham nos entristecer, no querer tirar da presença do Senhor, mas nós sabemos que o nosso pensamento, o nosso falar é diferente nos dias de hoje. E o povo antigamente viviam muitas vezes na presença do Senhor e outras vezes longe da presença do Senhor. Jesus, quando pregava a palavra de Deus, as pessoas que ignoravam Ele não eram as pessoas
que muitas vezes não tinham conhecimento. Eram as pessoas que tinham conhecimento da palavra. Eram pessoas que tinham poder na mão. Eram aqueles que muitas vezes rejeitavam e não aceitavam a verdade da palavra de Deus. E nos dias de hoje a gente vê que existem muitas pessoas humildes, que quando a gente fala da verdade, prega o evangelho, muitos aceitam e entendem, porque o Espírito Santo trabalha sobre a vida. Mas se a gente for falar muitas vezes para uma pessoa que já tem um conhecimento maior, uma pessoa que já diz que já conhece, então muitas vezes eles têm a dificuldade e muitas vezes começam a te ignorar, começam então a fazer como fazia no passado aqueles fariseus, ignoravam, viravam as costas para Jesus. E este hábito então tem que sair do meio da igreja, do meio dos cristãos, porque se nós estamos aqui hoje, ou se você que está aí nesta live hoje, e já tem um conhecimento da palavra de Deus, por que muitas vezes ignoramos? Por que muitas vezes somos duros para poder aceitar a mensagem da palavra de Deus? E para colocar em prática a mensagem da palavra de Deus? E fazer a mensagem da palavra de Deus ser ouvida a outras pessoas? Então a questão de mudança, nossa, minha, questão de mudança sua, questão de mudança da igreja. Irmãos, o que eu fico imaginando muitas vezes e analisando, que às vezes as pessoas estão preocupadas em ainda estar buscando na igreja, e sabemos que quando buscamos em nome de Jesus, Ele faz, porque Ele zela pelo teu nome, sobre curas, libertação, mas as pessoas estão esquecendo de buscar a salvação. As pessoas estão esquecendo de buscar o mais importante, que é a salvação. Mas como nós medimos isso e nós vimos isso? Quando as pessoas estão passando pelos problemas, pelas dificuldades, a igreja enche, as pessoas estão aqui buscando. Mas quando as pessoas recebem a cura, a bênção, elas param de vir na casa do Senhor, elas não deixam de buscar a presença do Senhor. Porque Deus para muitos só serve quando ele está em dificuldade. Mas quando as bênçãos vêm sobre elas, então elas esquecem da presença de Deus na sua vida. E isso é real. Isso acontece aqui. Isso acontece em outras igrejas. Isso acontece em todo lugar. Então, as pessoas não buscam a salvação. O que diz a palavra de Deus em Mateus 6,33, que é um versículo que eu leio muito: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo será acrescentado. Então, se as pessoas entendessem esse versículo da palavra, como é lido, e meditassem neles, eles iriam entender que primeiramente buscar a Deus sobre todas as coisas. Buscar a Deus sobre todas as coisas é você buscar a salvação para a sua vida, para a sua família. Isso é buscar a Deus sobre todas as coisas, colocar Ele em primeiro lugar. Então você está buscando a salvação na sua vida, você está buscando a transformação da sua vida. E você acha que buscando a Deus sobre todas as coisas, você acha que o Senhor não vai acrescentar mais nada para você? Claro que vai. Ele vai te acrescentar bênçãos, saúde, prosperidade, tudo que você imaginar, o Senhor vai acrescentar na sua vida, quando nós então buscamos Ele em primeiro lugar. Então nós estamos na casa do Senhor, nós estamos na presença do Senhor, para buscar primeiramente a nossa salvação, a salvação da sua família, a salvação daqueles que precisam, porque só assim o Senhor acrescenta. Exatamente. Então, irmãos, a palavra de Deus hoje, ela está vindo de uma maneira para chamar a atenção da igreja para se voltar para o Senhor verdadeiramente. Verdadeiramente. Precisamos de uma cura, de uma libertação? Precisamos. Temos gente queridos que precisa de oração e precisa ser curado? Temos.
mas não podemos abandonar a Deus, não podemos deixar a Deus, porque quando buscamos, então, o Senhor vai trazer o refrigério para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida daqueles que precisam e necessitam. Amém? Então a palavra de Deus, em Levítico 26, diz assim: se andares nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprires, então eu lhe darei as chuvas na época certa, a terra produzirá a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Andarei com você, entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Então a palavra de Deus aqui em Levítico 26, a partir do versículo 3, 14 e 16, irmãos, 15 e 16, era para o povo naqueles dias andarem na presença dele. Mas essa palavra também é para você hoje, para a igreja também. Porque a palavra de Deus, ela se renova e ela vem tratar com nós nos dias de hoje. Então, se vocês andarem na presença do Senhor, então chuvas virão na hora certa para você. Então, por que nós temos muitas vezes o coração tão duro? Por que nós muitas vezes rejeitamos tanto a Deus, de fazer as coisas de Deus, de andar na presença dele e abrir mão de muitas coisas lá fora para poder ter o prazer de estar aqui? Porque o Senhor, ele tem prazer quando você chega diante dele. O Senhor tem prazer, o Senhor tem alegria. Mas nós também temos que ter prazer de vir à casa do Senhor e congregar, estar junto com a igreja, com os irmãos. Porque assim como o Senhor tem prazer, tem alegria de receber você, nós temos que ter prazer também de estar na presença dele. Mas também diz assim, a palavra de Deus em Levítico: mas se não me ouvirem e não estiverem em meus propósitos, no meu caminho, rejeitar os meus estatutos e ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definha a vida. Então a palavra de Deus, ela vem como um bálsamo sobre nós, mas também ela vem para poder chamar a atenção da igreja. Talvez você medita mais na segunda parte que diz: puxa vida, o Senhor falou tão duro. Mas o Senhor, quando fala duro, irmãos, com você, comigo, ou para quem está nesta live, neste momento, ouvindo a palavra, é porque Ele te ama, é porque Ele quer que você mude a sua vida, porque Ele quer que você se transforme, seja um homem ou uma mulher diferente. Então a palavra de Deus, ela vem para trazer bênção, mas o Senhor chama atenção, e esta palavra também para aquele povo naqueles dias: se vocês não me obedecerem, então trarei sobre vocês pavor, doenças, febre, coisas que vai tirar você, da sua vida de alegria. Mas a palavra de Deus, ela continua falando também nesse sentido para os dias de hoje. Então por isso que nós temos que meditar e buscar e entender que nós precisamos de mudança, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos de buscar algo para a nossa vida, ver o que está acontecendo, por que as coisas estão dando errado comigo. Irmãos, problemas, dificuldades nós vamos ter, não tem como nós fugir disso aí, mas isso é para te fortalecer. Então eu convido a você, então, buscar mais o Senhor. Se você já busca, busque mais ainda. Se você adora, adore mais ainda. Amém? Porque nesses dias, irmãos, existem muitos planos, muitas pessoas fazendo planos, e são planos tão
grandes que eles fazem, que eles esquecem de fazer conta da vinda do Senhor Jesus. Os planos para eles, para a família, para filhos, os planos são tão grandes como se as pessoas fossem viver nesse mundo para sempre. Então existem muitas pessoas fazendo grandes planos ainda. E nós não estamos em tempo de fazer planos. Não devemos deixar de sonhar, de ter aquilo que nós sonhamos, de ter o seu carro, a sua casa. Mas temos que, em primeiro lugar, nos dias de hoje, neste momento do fim, planejar o nosso futuro para poder estar com Cristo, para poder receber a salvação, para poder reinar com Ele na glória. Então faça esse plano. Se você não tem esse plano ainda, comece a fazer, traçar ele a partir de agora. E aí você vai buscando a mensagem em Mateus 6,33, vai lendo lá, porque você começa então a viver mais para o Senhor do que para você mesmo. Amém? Então a palavra de Deus é para poder fazer você se alegrar, chamar a atenção e saber que nós temos um ponto que nós erramos, que nós precisamos de mudança, que nós precisamos ser diferentes. Temos que sair daqui melhor do que nós chegamos. Temos que sair daqui cheio do poder, da glória de Deus, mas não deixar esfriar, saindo daqui, não deixar esfriar este amor em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Uma coisa eu quero dizer, muitas vezes, talvez você tem uma pessoa que você gosta muito aqui na igreja, você até ama, pessoas que você quer estar sempre perto, mas sabemos que além dessa pessoa que você tanto gosta, nós temos Jesus, que nós devemos amar muito mais ainda e buscar Ele de todo o coração. Como que você aguenta tanto tempo longe das pessoas que você ama, sabendo que você pode encontrar ela aqui, na casa do Senhor? Muitas vezes você não tem tempo de ir na casa dela ou fazer algo para estar com ela, encontrar com ela, mas sabendo que você pode encontrar ela aqui na casa de Deus. E às vezes você diz assim, mas eu amo muito aquela pessoa, eu gosto muito daquela pessoa, eu tenho que conversar com ela mais. E para isso você sabe que é só vindo aqui na igreja para você poder encontrar ela e conversar mais, estar mais perto dela. E às vezes você não faz isso. Será que você ama mesmo tanto esta pessoa? Assim mesmo é Jesus. Às vezes dizemos, eu amo a Jesus, Jesus é a minha vida, é meu caminho, é a verdade, é a vida. Mas por que você fica tão longe da casa do Senhor, da comunhão dos irmãos? Por que ficamos tão longe da presença do Senhor? Então, será que você ama Jesus Cristo verdadeiramente, então? A ponto de ficar longe da casa do Senhor, da comunhão dos irmãos, da igreja do Senhor? Então, nós podemos medir o nosso amor por aí. Começa a medir o teu amor com Deus, com Jesus. Você ama tanto, porque passa tanto tempo longe da casa de Deus, da comunhão dos irmãos? E longe daquela pessoa que você diz que somente aqui que você encontra ela? Isso é só para a gente meditar e saber que, às vezes, nós medimos muitas outras pessoas, mas não medimos a nós mesmos. Por isso que a palavra de Deus, em Provérbios, nós lemos ali no capítulo 12, capítulo 6, do versículo 12 em diante, fala muito sobre, chama muita atenção do teu povo, e aqui mesmo também, a palavra de Deus chama atenção. Aqui em Mateus 12, 33 diz, torne a árvore boa o seu fruto, será bom, ou torne a árvore má o seu fruto, será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Amém? Então que nós possamos meditar. Neste momento também quero só ler mais um versículo aqui, porque sabemos que estamos aqui nesta noite
Porque às vezes você diz: puxa vida, eu vim para ouvir uma palavra tão dura e sair daqui, não vou receber minha cura, minha libertação. Então, claro que você vai receber. Quando a gente vem com toda a força, com toda a fé, a palavra de Deus aqui diz aqui, no capítulo 6 de Marcos, versículo 53 ao 56, e Jesus cura em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, aonde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Olha só, hein? Vai prestando atenção, o povo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer um leito, os enfermos, e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse na aldeia, cidades ou campo, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos que tocavam nela ficavam curados. Então o mesmo Deus, o mesmo Jesus de antigamente, do passado, que curava, que as pessoas criam e tinham fé e tocavam nas orlas do seu vestido, eram curados. Este Jesus está aqui hoje também, para você tocar na orla do seu vestido, para você tocar nele e sair daqui curado nesta noite, sair daqui realizado espiritualmente, fisicamente, ou você vem buscar algo para aquela pessoa que você precisa que ela seja curada. Então creia e toque na orla do vestido de Jesus. O mesmo Deus continua fazendo os milagres nos dias de hoje. Então você não pode sair daqui sem a sua bênção, sem a sua cura, sem a sua libertação, ou daquele ente querido que você precisa. Então por isso, convido você agora neste momento a orar, e depois quero convidar novamente a pastora Adriana para cantar aquele primeiro louvor que cantamos aqui no início. Amém? Vamos orar e se entrega a Jesus. Você quer ficar de pé, quer ficar de joelho? Então o momento, irmãos, é momento de meditação, é momento de sabermos que muitas vezes nós somos falhos mesmo. Muitas vezes temos que entender que achamos que estamos fazendo as coisas certas, agradando a Deus, e muitas vezes não estamos. E às vezes nós queremos a nossa cura, a nossa libertação, mas algo nos impede, porque nós não estamos no propósito de Deus. E como o Senhor pode agir se nós não estamos no propósito dEle? Então convido a você a se ajoelhar, a ficar de pé, da maneira que você achar melhor, que você venha agradar o coração de Deus, e nesta noite pedir pela sua família, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, graças te damos por esta noite especial, noite de quarta-feira, meu Deus, de curas e maravilhas. Estamos aqui nesta noite, meu Deus, apresentando diante do Senhor, meu Deus, porque nós precisamos, primeiramente, Pai, reconhecer o Senhor como nosso Deus, reconhecer o Senhor, Pai querido, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus imutável, é o Deus que pode todas as coisas. Pai, tudo está nas tuas mãos, Senhor, nada foge de alcance do Senhor, tudo está sob o controle do Senhor. E por que é que muitas vezes nós achamos que estamos fazendo melhor, que tentamos fugir da tua presença, Pai, sendo que isso é impossível para o homem, para a mulher cristã principalmente. Então por isso estamos aqui nesta noite, meu Deus, para pedir perdão e reconhecer a soberania do Senhor sobre nossas vidas, e dizer que nós precisamos do Senhor, nós necessitamos do Senhor, Pai. Por isso pedimos, meu Deus, perdoa nossos pecados, perdoa nossos pensamentos, nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós não aceitamos a Tua palavra quando vem falar conosco, chamando a nossa atenção, sabendo que o Senhor chama a atenção da Tua igreja, do Teu povo, porque você ama o Teu povo, o Senhor ama, e por isso o Senhor chama a atenção, Pai, a nossa atenção, a minha atenção, a atenção da Tua igreja, porque o Senhor quer um povo curado, um povo sarado. Quantas vezes o Senhor chamou a atenção do povo lá no passado, meu Deus, e o povo muitas vezes estava com o Senhor,
e outras vezes, às vezes vinham, se rebeldeavam diante do Senhor, e o Senhor trazia sobre eles castigos, Pai, porque eles desobedeciam. E nos dias de hoje sabemos que muitas vezes sofrem por causa da desobediência também ao Senhor. Muitas vezes muitos não alcançam a cura, a libertação, porque muitas vezes estão fugindo do propósito do Senhor. Pai, mas não é isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos o Senhor. Nós queremos, meu Deus, primeiramente a salvação, Pai. Queremos primeiramente estar com o Senhor na glória, a nossa família, nossos entes queridos. Queremos, meu Pai amado, o Senhor, porque nós precisamos do Senhor, meu Deus. Para onde iremos, se só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Jesus? Então nós precisamos do Senhor primeiramente, Pai. Porque como diz em Mateus 6,33, buscai primeiramente o Senhor sobre todas as coisas, e tudo será acrescentado. Então por que que o povo muitas vezes tem essa falta de fé na sua vida? Por que que o povo muitas vezes, meu Deus, não crê verdadeiramente, buscando o Senhor, sabendo que o Senhor vai fazer todas as coisas, porque o Senhor é o Deus que zela pela tua palavra? Porque quando nós buscamos o Senhor sobre todas as coisas, Pai, sabemos que a cura vem, o milagre vem, a prosperidade vem, tudo vem sobre nossas vidas. E porque ficamos lamentando, reclamando, murmurando, e muitas vezes ficamos, Pai, longe da casa do Senhor, longe da comunhão da igreja, longe da presença do Senhor, Pai. Então queremos, meu Pai, ter uma mudança de vida espiritual, uma mudança de vida, Pai, a partir de agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Então, Pai, venha, meu Deus, sobre nós, Espírito Santo, o Senhor tem a liberdade no nosso meio. E nesta noite, Pai, o teu povo está aqui porque muitos buscam, Pai, a cura, a libertação. Muitos buscam, Pai, não para si, mas muitos buscam para os seus entes queridos, por aqueles que muitas vezes estão precisando, Senhor. Então, Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, cada pessoa, meu Deus, que se encontra enfermo neste momento, cada pessoa, meu Pai, que estiverem, meu Pai, nos hospitais, meu Deus, internados, meu Pai, pessoas que muitas vezes aguardam por uma cirurgia, Pai, vem ser quebrado agora todo o mal, meu Pai, todo impedimento que essas pessoas, meu Deus, venha, meu Pai, ser ali atendida, Pai querido. Venha ali, meu Pai, ser curada primeiramente pelo Senhor, Pai querido. Deus, usando esses médicos, aonde estiverem, meu Pai, um cristão, um homem, uma mulher de Deus internado, precisando, meu Pai, da Tua mão, esteja ali com eles, meu Deus. Aqueles que estão sendo representados agora por cada um que aqui está, Pai querido, ouça a voz do Teu povo, Senhor. Ouça a voz, meu Pai, daqueles que muitas vezes estão abatidos e que não sabem mais aonde buscar, somente no Senhor ajuda, Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus. E aqueles que estão aqui nesta noite, meu Pai, que vieram sentindo algo, Pai, dor de cabeça, dor nas pernas, dor na coluna, meu Deus, dor nos braços, meu Deus, nas costas, aonde estiver alojada, todo mal vai saindo agora em nome de Jesus, vai sendo curado a tua igreja, vai sendo transformada a tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Cura, meu Pai, e liberta, meu Deus, espiritualmente, fisicamente, meu Deus. Apresentamos aqui a igreja do Senhor, apresentamos aquele, meu Pai, que estão acompanhando pela live, meu Pai, também que recebam cura, meu Pai, sobre a vida deles, meu Pai amado, em nome de Jesus, sobre os seus corpos físicos, sobre suas vidas espirituais, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, Pai. Entregamos nas mãos do Senhor, meu Pai, todas as nossas enfermidades, meu Deus, porque lá em Isaías, lá diz na tua palavra, Pai querido, que o Senhor já levou sobre si na cruz do Calvário todas as dores, todas as nossas enfermidades, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja curada a tua igreja, seja curado o teu povo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Pai. Somente agradecemos, Senhor, pelas bênçãos já recebidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus.